Ao ir comprar um presente para o seu pai em uma joalheria, a filha do milionário ficou paralisada ao ver que a vendedora era idêntica a ela e usava o mesmo pingente, o mesmo que o seu pai lhe deu de presente há 24 anos. O barulho dos saltos Louboutin ecoava pelo mármore italiano da mansão Albuquerque, cada passo marcando o ritmo ansioso de Tatiane, enquanto ela descia a escadaria principal aos 24 anos. Ela era a personificação da elegância brasileira. Cabelos castanhos sedosos caindo em ondas perfeitas pelos ombros, olhos verdes que brilhavam como esmeraldas, e um sorriso que abria portas em qualquer lugar do país. Papai vai ficar louco de felicidade, murmurou para si mesma, ajeitando o delicado pingente em formato de coração que sempre usava no pescoço. O rubi no centro da joia capturava a luz do lustre de cristal, lembrando-a da primeira vez que o recebeu das mãos de Heitor quando completou 1 ano. Uma peça única, meu amor, ele havia dito, criada especialmente para a princesinha do papai. A mansão respirava opulência por todos os cantos. Quadros de artistas renomados adornavam as paredes. Móveis importados da Europa ocupavam os ambientes. E o cheiro sutil de madeira de lei se misturava com o perfume francês que Tatiane borrifava pelos corredores toda manhã. Era o único mundo que ela conhecia e não conseguia imaginar a vida de outra forma. Heitor Albuquerque era um dos homens mais poderosos do Brasil, dono de um império industrial que se estendia por todo o país. Viúvo desde que Tatiane nasceu, ele dedicara cada segundo de sua existência para compensar a tragédia familiar que marcou o início de sua paternidade. Pelo menos era isso que ele sempre contava para a filha. A mamãe morreu no parto, meu anjo, dizia ele sempre que ela perguntava sobre Marília. Mas ela me deixou o presente mais precioso do mundo. Você? Por isso eu preciso cuidar de você como se fossem 2 pessoas. Entende? E Tatiane entendia, ou pelo menos achava que entendia. Cresceu acreditando ser a única luz na vida do pai, a razão pela qual ele acordava toda manhã e lutava para manter o império familiar. Era mimada, protegida e absolutamente adorada. Heitor nunca lhe negara nada, e ela nunca questionara esse amor incondicional. Naquela manhã de quinta-feira, o sol de setembro entrava pelas janelas da sala de estar. Criando um jogo de luz e sombra que dançava pelos móveis antigos, Tatiane verificou o relógio. Cartier, presente de 18 anos, e suspirou. Ainda tinha algumas horas antes de Heitor chegar do escritório para o jantar especial de aniversário. 65 anos, sussurrou sorrindo. Meu velhinho merece algo realmente especial. A ideia havia surgido na semana anterior, durante uma conversa casual com uma amiga sobre joias exclusivas. A joalheria Estrela do Norte era conhecida por criar peças únicas para a elite brasileira, e Tatiane pensou que seria perfeito encomendar algo personalizado para marcar essa data importante na vida do pai. Pegou as chaves da Mercedes conversível, mais um presente de Heitor, e seguiu pela cidade. São Paulo fervilhava ao seu redor, mas dentro do carro com ar-condicionado e música clássica, ela permanecia em sua bolha dourada. Isolada do caos urbano que era realidade para milhões de pessoas, a joalheria Estrela do Norte ficava no coração dos jardins, uma região nobre onde as vitrines exibiam objetos que custavam mais que a renda anual de uma família brasileira média. Tatiane estacionou em frente ao estabelecimento e observou a fachada elegante, com detalhes em dourado e uma placa discreta que sussurrava sofisticação. Um carrilhão delicado anunciou sua entrada. O interior da joalheria era um santuário de luxo. Luzes suaves destacavam as peças expostas em vitrines de vidro. Tapetes persas cobriam o chão, e o silêncio reverente era quebrado apenas pelo tic-tac quase inaudível de relógios caros. Boa tarde, em que posso ajudá-la? Tatiane levantou os olhos do balcão onde admirava uma coleção de anéis de diamante e... O mundo parou. Atrás do balcão estava uma jovem que poderia ser seu reflexo perfeito. Os mesmos cabelos castanhos, os mesmos olhos verdes, a mesma estrutura facial delicada. Era como olhar para um espelho, exceto pelas roupas. Onde Tatiane usava um vestido de grife e acessórios caros, a vendedora trajava um uniforme simples e elegante da loja. Mas o que realmente fez o coração de Tatiane quase parar foi o que pendia do pescoço da jovem. Um pingente em formato de coração com um rubi no centro,
exatamente igual ao seu. Desculpe. Tatiane gaguejou, a mão instintivamente indo para seu próprio pingente. Você poderia... Quero dizer... A vendedora franziu a testa. Preocupada. A senhora está se sentindo bem? Posso trazer um copo d'água? Seu pingente. Tatiane conseguiu articular, sua voz saindo como um sussurro. Onde você conseguiu esse pingente? A jovem tocou inconscientemente a joia no pescoço. Um gesto que espelhou perfeitamente o de Tatiane. Este é uma lembrança da minha mãe. Por que a pergunta? Tatiane sentiu as pernas bambas. Segurou-se no balcão, tentando processar o que estava vendo. Isso é impossível, murmurou. Meu pai disse que o meu era único, peça única, criada especialmente para mim. Me desculpe, mas não estou entendendo. A vendedora disse, claramente confusa. A senhora está interessada em alguma peça específica? Posso chamar o gerente se preferir. Não. Tatiane balançou a cabeça vigorosamente. Eu preciso... Você pode me contar sobre esse pingente, por favor? É muito importante. Algo no tom desesperado de Tatiane deve ter tocado a jovem, porque ela hesitou por um momento antes de responder. Meu nome é Juliana Bastos. E esse pingente, bem, é praticamente tudo que eu tenho da minha mãe. Juliana Bastos. Tatiane repetiu o nome como se estivesse tentando decifrá-lo. E sua mãe, Norma Bastos. Ela morreu quando eu tinha 5 anos. Juliana fez uma pausa, estudando o rosto de Tatiane. Desculpe, mas por que essas perguntas? E por que você ficou tão... estranha quando viu meu pingente? Tatiane tirou seu próprio pingente por cima da cabeça. Suas mãos tremendo ligeiramente, colocou-o sobre o balcão de vidro, ao lado de uma bandeja de anéis de noivado. Porque eu tenho exatamente o mesmo. Juliana arregalou os olhos, sem pensar. Ela também removeu seu pingente e o colocou ao lado do de Tatiane. As duas joias eram absolutamente idênticas. Mesmo formato, mesmo tamanho, mesmo rubi no centro, até os detalhes da corrente eram iguais. Isso é impossível. Juliana sussurrou, ecoando as palavras de Tatiane. Quantos anos você tem? Tatiane perguntou, embora já soubesse a resposta. 24. Você também, não é? Tatiane assentiu lentamente. Quando é seu aniversário? 15 de setembro. O mundo girou ao redor de Tatiane. 15 de setembro? Exatamente a mesma data do seu aniversário? Ela se sentou pesadamente na poltrona de veludo que havia ao lado do balcão, tentando organizar os pensamentos que se chocavam em sua mente, como ondas em uma tempestade. Juliana, ela disse finalmente, sua voz mais firme agora. Preciso que você me conte tudo o que sabe sobre sua mãe. Tudo mesmo. E eu vou te contar sobre meu pai, porque alguma coisa muito estranha está acontecendo aqui. E eu tenho a impressão de que nossas vidas estão mais conectadas do que qualquer uma de nós pode imaginar. Juliana olhou ao redor da joalheria vazia. Por sorte, elas eram as únicas pessoas no local naquele momento. E depois de volta para Tatiane, havia algo nos olhos verdes da jovem rica que ela reconhecia. Uma intensidade familiar que a fazia sentir como se estivesse olhando no espelho. Está bem, Juliana disse baixinho, mas acho que essa conversa vai demorar um pouco. E tenho a sensação de que nenhuma de nós vai sair daqui sendo a mesma pessoa que era quando entrou. Juliana virou a placa da joalheria para fechado e trancou a porta, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto girava a chave. O estabelecimento, que momentos antes fervilhava com a energia costumeira do comércio de luxo, agora parecia suspenso no tempo, como se o próprio ar estivesse prenso na expectativa do que estava por vir. Meu gerente não vai gostar nada disso, ela murmurou, mas havia uma determinação em sua voz que surpreendeu até ela mesma. Mas algumas coisas são mais importantes que emprego, não é? Tatiane permanecia sentada na poltrona de veludo, os 2 pingentes ainda brilhando sobre o balcão como evidências de um mistério que nenhuma das duas entendia completamente. Ela observou Juliana se movimentar pela loja com a familiaridade de quem conhecia cada canto, cada vitrine, cada peça exposta. Você trabalhas aqui há muito tempo? Tatiane perguntou, tentando quebrar o gelo que se formara entre elas. 3 anos. Juliana respondeu, puxando uma cadeira para ficar de frente para Tatiane.
Comecei como estagiária e consegui subir para vendedora. Não é o emprego dos sonhos, mas paga as contas e me permite estar perto de coisas bonitas, sabe? Sempre gostei de joias desde pequena. Havia algo na simplicidade honesta de Juliana que contrastava drasticamente com o mundo de Tatiane, onde uma fora criada entre cristais e seda, a outra claramente construíra sua vida tijolo por tijolo, com suor e determinação. E você? Juliana perguntou. Pelo jeito que se veste, imagino que não precisa se preocupar com contas para pagar. Tatiane corou ligeiramente. Meu pai? Ele tem uma empresa. Empresa grande, na verdade, várias empresas. Ela fez uma pausa, percebendo como soava privilegiada. Desculpe, eu sei que sou sortuda. Nunca precisei trabalhar. Não precisa pedir desculpas por ter nascido em berço de ouro. Juliana disse com um meio sorriso. Cada um nasce onde Deus quer, né? O importante é o que a gente faz com a vida que tem. O silêncio se instalou entre elas novamente. Pesado de expectativa. Finalmente, Tatiane se inclinou para a frente. Juliana, você disse que esse pingente era tudo que tinha da sua mãe. Pode me contar mais sobre ela, sobre como você era quando pequena? Juliana suspirou profundamente, os dedos brincando nervosamente com a corrente do pingente que agora estava em suas mãos. Norma Bastos. Esse era o nome da minha mãe. Pelo que me contaram, ela era contadora. Mulher muito inteligente e honesta. Trabalhava duro para sustentar a gente. A gente. Eu e ela. Sempre foi só nós duas. Nunca soube quem era meu pai. Mamãe nunca falou sobre ele. E eu era pequena demais para fazer as perguntas certas. Juliana fez uma pausa, os olhos se enchendo de uma tristeza antiga. Ela morreu num acidente de carro quando eu tinha 5 anos. Lembro de alguns pedaços. O cheiro do perfume dela, a voz cantando cantigas de ninar, as mãos macias fazendo carinho no meu cabelo. Tatiane sentiu um aperto no peito. E depois? Orfanato Santa Clara. Passei 13 anos lá. Juliana deu um sorriso amargo. As freiras eram boas, dentro do possível. Irmã Conceição sempre dizia que eu era especial, que tinha algo diferente em mim. Dizia que minha mãe tinha deixado 2 coisas, esse pingente e uma foto. Uma foto. Juliana assentiu e tirou uma carteira pequena e gasta do bolso do uniforme. Com cuidado. Retirou uma fotografia amarelada e borrada, como se tivesse sido manuseada milhares de vezes ao longo dos anos. Irmã Conceição me deu quando completei 18 anos. Disse que mamãe deixou instruções para eu receber quando ficasse adulta. Tatiane pegou a foto com as mãos trêmulas. A imagem estava desfocada, manchada pelo tempo. Mas ainda assim, era possível distinguir um homem elegante, de terno escuro, segurando um bebê pequeno. O homem estava de perfil, mas havia algo familiar em sua postura, na forma como segurava a criança. Meu Deus, ela sussurrou, o sangue fugindo de seu rosto. Você conhece esse homem? Juliana perguntou, alerta. Tatiane não conseguiu responder imediatamente. Seus olhos estavam fixos na fotografia, na postura do homem, no corte do cabelo, na forma como ele segurava o bebê. Era mais jovem, muito mais jovem, mas ela reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. Tatiane, Juliana insistiu. Você está bem? Parece que viu um fantasma. É meu pai. Tatiane finalmente conseguiu dizer, a voz saindo como um sussurro desesperado. Esse homem na foto é meu pai, Heitor Albuquerque. Juliana arregalou os olhos. Isso é impossível. Como pode ser seu pai? E por que ele estaria com um bebê que claramente não é você? Eu não sei. Tatiane respondeu, devolvendo a foto com as mãos tremendo. Mas eu tenho certeza absoluta. É ele, mais jovem, mas é definitivamente ele. Juliana estudou o rosto de Tatiane, procurando sinais de mentira ou confusão, mas encontrou apenas a mesma perplexidade que ela própria sentia. Você disse que sua mãe se chamava Norma Bastos e que ela era contadora. Tatiane disse lentamente. Para qual empresa ela trabalhava, você sabe? As freiras nunca me disseram. Só sabiam que ela trabalhava em escritório, que ganhava bem para uma mulher solteira na época. Por quê? Tatiane fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos que se chocavam em sua mente como peças de um quebra-cabeça impossível. Porque meu pai teve várias empresas ao longo dos anos. E se sua mãe trabalhava para ele?
Você está sugerindo que meu pai é o mesmo homem que criou você como princesa enquanto me abandonou em um orfanato? Juliana perguntou, sua voz carregada de uma raiva crescente. Eu não sei o que estou sugerindo, Tatiane admitiu. Só sei que temos pingentes idênticos. Nascemos no mesmo dia, e meu pai aparece em uma foto com um bebê que não sou eu. Isso não pode ser coincidência. Juliana se levantou abruptamente e começou a andar de um lado para outro na pequena área da joalheria. Irmã Conceição sempre dizia coisas estranhas sobre mim. Dizia que eu tinha nascido impar, que havia outra metade em algum lugar. Eu sempre achei que era conversa de freira velha, sabe? Aquelas coisas místicas que elas falam. Nascido impar, Tatiane repetiu, como gêmeas. Era o que eu pensava, mas nunca tive coragem de perguntar diretamente. E quando completei 18 e saí do orfanato, estava mais preocupada em conseguir um lugar para morar e um emprego. Nunca voltei para fazer essas perguntas. Tatiane se levantou também, caminhando até a vitrine mais próxima sem realmente ver as joias expostas. Juliana, eu preciso que você me acompanhe até o orfanato. Preciso falar com essa irmã Conceição. Por quê? O que você acha que vamos descobrir? Não sei. Tatiane se virou para encará-la. Mas tenho a sensação de que nossa vida inteira foi construída sobre mentiras. E se você é mesmo minha irmã gêmea, se fomos separadas no nascimento, então alguém tem muito que explicar. Juliana parou de andar e olhou diretamente nos olhos de Tatiane. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela realmente estudou o rosto da jovem rica, procurando semelhanças além das óbvias. Sabe o que é mais estranho? Juliana disse baixinho. Quando você entrou aqui, antes mesmo de ver seu pingente, eu senti algo, como se te conhecesse de algum lugar, como se fosse familiar. Eu senti a mesma coisa, Tatiane admitiu, como se estivesse olhando para casa. As duas se fitaram em silêncio por um longo momento, o peso das possibilidades pairando entre elas como uma nuvem carregada de tempestade. Está bem, Juliana disse finalmente. Vamos ao orfanato, mas depois disso, você vai ter que me contar tudo sobre seu pai. Tudo mesmo, porque se ele realmente é meu pai também, então temos um acerto de contas pela frente. Tatiane assentiu, pegando seus pingentes do balcão e colocando-o de volta no pescoço. O metal ainda estava quente do contato com o vidro, mas pareceu queimar sua pele como uma marca de ferro em brasa. O orfanato Santa Clara ficava na zona leste de São Paulo, um mundo distante dos jardins onde Tatiane crescera, durante o trajeto no Mercedes conversível. As duas jovens permaneceram em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos enquanto a paisagem urbana se transformava gradualmente. Os prédios espelhados e lojas de grife davam lugar a construções mais modestas. Comércio popular e ruas movimentadas, Juliana observava pela janela, nostálgica. Faz 3 anos que não venho aqui, murmurou. Sempre digo que vou visitar as freiras, mas a vida corre e... Você tem medo do que vamos descobrir? Tatiane perguntou, suas mãos apertando o volante com mais força do que o necessário. Muito, Juliana admitiu. E você? Apavorada. Tatiane fez uma curva e apontou para um portão de ferro pintado de azul claro. É ali. O orfanato Santa Clara era um prédio antigo de 2 andares, com paredes caiadas e uma pequena capela anexa. O jardim da frente estava bem cuidado, com flores coloridas e um parquinho simples, onde algumas crianças brincavam sob o olhar atento de uma freira jovem. Irmã Conceição deve estar na horta dos fundos, Juliana disse enquanto desciam do carro. Ela sempre teve mania de cuidar das plantas. Dizia que era sua forma de rezar. Elas caminharam pelo pátio de paralelepípedos. E Tatiane não pôde deixar de notar como Juliana se movia com familiaridade pelo local. Cada pedra, cada canto parecia despertar memórias em seu rosto. Juliana, minha menina. Uma freira idosa apareceu na porta principal. Os braços já abertos para um abraço, Irmã Conceição devia ter mais de 70 anos. Cabelos grisalhos escapando do hábito religioso, mas seus olhos castanhos brilhavam com uma vitalidade impressionante. Irmã Conceição. Juliana sorriu, aceitando o abraço caloroso. Senti sua falta. Mentirosa. Se sentisse mesmo, não teria demorado 3 anos para aparecer. A freira deu um tapinha carinhoso no braço de Juliana
antes de voltar sua atenção para Tatiane. E quem é esta jovem tão bonita que você trouxe? Irmã, esta é Tatiane Albuquerque. Irmã Conceição franziu ligeiramente as sobrancelhas, como se o nome despertasse alguma lembrança distante. Albuquerque. Por que esse nome me soa familiar? Tatiane e Juliana trocaram um olhar carregado de expectativa. Irmã. Juliana começou cuidadosamente. Precisamos conversar com a senhora sobre minha mãe. Sobre Norma Bastos. O rosto da freira se endureceu quase imperceptivelmente. Norma. Por que vocês querem saber sobre ela depois de tantos anos? Porque descobrimos algumas coisas estranhas. Tatiane disse. Coisas que não fazem sentido. Irmã Conceição as estudou por um longo momento, seus olhos passando de uma para outra com uma intensidade que as fez se sentir expostas. Venham comigo, ela disse finalmente. Vamos conversar na minha sala e fechem a porta atrás de vocês. A sala da Irmã Conceição era pequena e simples, com uma mesa de madeira escura, algumas cadeiras e uma estante cheia de livros religiosos. Um crucifixo de madeira dominava a parede atrás da mesa, e o cheiro de incenso ainda pairava no ar. Sentem-se, a freira disse, ocupando sua cadeira atrás da mesa. Agora me digam, o que descobriram sobre Norma que as trouxe até aqui? Juliana tirou o pingente do pescoço e o colocou sobre a mesa. Tatiane fez o mesmo. As duas joias idênticas brilharam sob a luz amarelada da lâmpada do teto. Irmã Conceição arregalou os olhos e fez o sinal da cruz. Meu Deus do céu, sussurrou. Finalmente. Finalmente o quê? Tatiane perguntou, o coração disparando. Eu sabia que este dia chegaria. A freira disse, pegando os dois pingentes e os examinando cuidadosamente. Sempre soube. Norma me fez prometer que, se vocês um dia se encontrassem, eu contaria a verdade. Que verdade? Juliana perguntou, sua voz tensa. Irmã Conceição se levantou e foi até um arquivo antigo no canto da sala. Após mexer em algumas gavetas, retirou uma pasta amarelada e a trouxe de volta para a mesa. Norma Bastos trouxe você aqui quando tinha 5 anos. Ela começou, olhando para Juliana. Mas ela não era sua mãe biológica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Como assim? Juliana conseguiu perguntar. Norma era sua mãe adotiva. Ela te adotou quando você era bebê. Criou você com todo o amor do mundo por 5 anos. Mas quando ela morreu naquele acidente terrível, a verdade veio à tona. Tatiane sentiu o mundo girar ao seu redor. E qual era a verdade? Irmã Conceição abriu a pasta e retirou alguns documentos antigos. Norma trabalhava como contadora para as empresas Albuquerque. Ela era uma mulher íntegra, honesta, trabalhadora e se apaixonou perdidamente pelo patrão, Heitor Albuquerque. Tatiane sussurrou. Sim, seu pai, Tatiane. A freira olhou diretamente para ela. Norma engravidou dele gêmeas, 2 meninas idênticas. Juliana agarrou a borda da mesa, seus nós dos dedos ficando brancos. Então nós somos irmãs gêmeas. Irmã Conceição confirmou, filhas de Heitor Albuquerque e Norma Bastos. Tatiane sentiu náuseas. Mas isso não faz sentido. Minha mãe era Marília. Ela morreu no parto. Meu pai sempre me contou. Marília realmente morreu no parto. A freira disse com gentileza. Mas o bebê que ela esperava também morreu. Foi quando Heitor tomou uma decisão terrível. Que decisão? Juliana perguntou. Embora seu tom sugerisse que ela já sabia que não ia gostar da resposta. Ele ofereceu um acordo para Norma. Ela ficaria com uma das bebês e desapareceria da vida dele para sempre. Em troca, ele ficaria com a outra criança e a criaria como se fosse filha de Marília. Norma receberia dinheiro suficiente para começar uma nova vida. Tatiane se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Lá fora, as crianças ainda brincavam no parquinho, alheias ao terremoto emocional que acontecia dentro da sala. Por que Norma aceitou? Ela perguntou sem se virar. Porque ela estava desesperada. Irmã Conceição respondeu. Era mãe solteira, sem família, sem apoio. Heitor era casado, poderoso. Ela sabia que ele nunca assumiria as 2 filhas publicamente. Pelo menos assim, uma delas teria uma vida digna.
com todas as oportunidades que o dinheiro poderia proporcionar. E os pingentes? Juliana perguntou. Foram ideia do próprio Heitor. Ele mandou fazer 2 iguais, como uma forma de marcar vocês duas, caso um dia precisasse identificá-las. Tatiane se virou para a freira, os olhos cheios de lágrimas de raiva. Ele nos marcou como gado. Eu não saberia dizer quais eram as intenções dele. Irmã Conceição disse cuidadosamente. Só sei que Norma veio me procurar anos depois, quando Juliana tinha 5 anos. Ela estava desesperada, falando sobre ameaças, sobre medo. Que tipo de ameaças? Juliana se inclinou para a frente. Ela disse que tinha tentado entrar em contato com a filha que havia entregado, que queria saber como você estava, Tatiane. Mas alguém havia descoberto, e não gostou nada disso. Um frio percorreu a espinha de Tatiane. Meu pai descobriu. Norma não disse nomes, mas 2 semanas depois daquela conversa, ela estava morta. Acidente de carro, segundo a polícia. Muito conveniente, se me permite dizer. O silêncio voltou a dominar a sala. Pesado como chumbo, Juliana olhava para suas próprias mãos, processando as informações. Tatiane permanecia de pé junto à janela, tentando reorganizar 24 anos de memórias à luz dessas revelações. Irmã, Juliana disse finalmente, por que a senhora nunca me contou isso antes? Porque Norma me fez prometer que só contaria se vocês se encontrassem por conta própria. Ela disse que seria um sinal de que era hora da verdade vir à tona. E se nunca nos encontrássemos? Então levaria o segredo para o túmulo. A freira admitiu. Mas sempre soube que vocês se encontrariam. Gêmeas têm uma ligação especial. O destino sempre encontra um jeito. Tatiane finalmente se virou para Juliana. O que fazemos agora? Agora, Juliana disse, sua voz carregada de uma determinação fria. Vamos atrás do homem que separou 2 irmãs recém-nascidas e provavelmente matou a mulher que nos criou. Vamos fazer seu pai pagar pelo que fez conosco. A sede das empresas Albuquerque ocupava um arranha-céu de vidro e aço no centro financeiro de São Paulo. Uma torre imponente que parecia tocar as nuvens. Tatiane sempre se orgulhara daquele símbolo do império paterno. Mas agora, parada na calçada ao lado de Juliana, o prédio lhe pareceu uma fortaleza sombria, guardando segredos que poderiam destruir tudo em que ela acreditava. Tem certeza de que consegue entrar nos arquivos? Juliana perguntou, nervosa. Ela se sentia deslocada naquele ambiente corporativo, com sua roupa simples contrastando com os ternos caros dos executivos que passavam pela porta giratória. Sou filha do dono. Tatiane respondeu com uma amargura que a própria surpreendeu. Pelo menos por enquanto ainda sou. O pessoal da segurança me conhece desde criança. Elas entraram no lobby principal, um espaço majestoso com mármore importado e um lustre de cristal que custara mais que a maioria das pessoas ganhava em uma década. O segurança sorriu ao reconhecer Tatiane. Boa tarde, senhorita Albuquerque. Seu pai não está no prédio hoje. Eu sei, seu Roberto. Vim resolver umas coisas particulares. Esta é minha amiga Juliana. O homem acenou cordialmente para Juliana. Sem fazer perguntas, Tatiane sempre tivera livre acesso a qualquer parte da empresa. E ninguém questionava seus movimentos. No elevador, enquanto subiam para o 23º andar onde ficavam os arquivos históricos. Juliana observava o reflexo de ambas no espelho polido. É assustador como somos parecidas, murmurou, como ninguém nunca percebeu. Porque ninguém procurava. Tatiane respondeu. Meu pai se certificou de que nossos mundos nunca se cruzassem. O departamento de arquivos era supervisionado por Dona Carmen, uma senhora de cabelos grisalhos que trabalhava para a empresa há mais de 30 anos. Ela conhecia Tatiane desde bebê e sempre a tratava como neta. Tatianinha, que surpresa boa! A mulher sorriu, levantando-se da mesa cheia de papéis. Que traz você aqui nos arquivos velhos? Dona Carmen, estou fazendo uma pesquisa sobre a história da empresa para um projeto pessoal. Tatiane mentiu com facilidade. Preciso consultar alguns registros antigos de funcionários. Claro, querida, pode mexer à vontade. Você sabe onde estão as pastas por ano, né? Sei sim, e esta é Juliana, minha amiga que está me ajudando. Dona Carmen cumprimentou Juliana educadamente, mas seus olhos se demoraram no rosto da jovem com uma expressão confusa. Desculpe, mas você me lembra alguém. Já nos conhecemos. Juliana e Tatiane trocaram um olhar tenso. Não acho,
Juliana respondeu. Deve ser uma daquelas coincidências. Depois que Dona Carmen voltou ao seu trabalho, as duas se dirigiram para a seção de arquivos dos anos 1990 e 2000. As estantes metálicas se estendiam do chão ao teto. Repletas de pastas organizadas por ano e departamento, procuramos por registros de funcionários de qual ano. Juliana sussurrou. Vamos começar por 1999, ano do nosso nascimento, e trabalhar para trás. Tatiane respondeu, puxando uma escada móvel. Levaram 2 horas vasculhando documentos antes de encontrar o que procuravam. A pasta estava arquivada sob Departamento Contábil, 1998-2000, e o nome de Norma Bastos aparecia em uma lista de funcionários demitidos. Aqui, Tatiane disse, retirando uma folha amarelada. Norma Bastos, contadora júnior, admitida em janeiro de 1998, demitida em março de 2000, 3 meses depois do nosso nascimento. Juliana notou. Bem conveniente. Tatiane continuou lendo. Motivo da demissão, abandono de posto por motivos pessoais. Não tem mais detalhes. Procure a ficha pessoal dela. Juliana sugeriu. Elas encontraram o arquivo de recursos humanos correspondente. E lá estava uma pasta mais completa sobre Norma. A foto anexada mostrava uma mulher bonita, de aparência séria e profissional, com olhos verdes que eram inconfundivelmente familiares. Ela se parece conosco. Tatiane sussurrou. Os olhos, o formato do rosto. O arquivo continha informações básicas, endereço, referências, histórico educacional, mas havia também algumas anotações manuscritas na margem, feitas a lápis em uma caligrafia elegante. Funcionária exemplar, dedicada, trabalha além do horário. Tatiane leu. Demonstra lealdade excepcional à empresa e ao proprietário. Proprietário. Juliana repetiu. Não disse à empresa apenas. Especificou ao proprietário. Tatiane virou a página e encontrou algo que fez seu coração parar. Era uma avaliação de desempenho assinada pelo próprio Heitor. Datada de dezembro de 1999. Cieritia. Bastos demonstra competência excepcional em suas funções. Ela leu em voz alta. Recomendo promoção para contadora sênior e aumento salarial de 30%. É uma adição valiosa para nossa equipe e merece reconhecimento especial. Isso é de dezembro de 1999. Juliana apontou. 3 meses antes de ela ser demitida, o que aconteceu nesses 3 meses? Tatiane continuou folheando e encontrou um documento que fez seu sangue gelar. Era uma carta de próprio punho de Heitor, sem data, mas claramente escrita às pressas. Prezada Norma, ela leu, a voz tremendo. Após nossa conversa de ontem, confirmo os termos do nosso acordo. Você receberá a quantia combinada e se mudará para outro estado. Em troca, nunca tentará contato conosco novamente. Este é o melhor arranjo para todos os envolvidos, especialmente para as crianças. Espero que compreenda a necessidade desta decisão. Ah, filha da puta. Juliana sussurrou, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Ele realmente nos vendeu como mercadoria. Tatiane continuou vasculhando a pasta e encontrou mais documentos perturbadores. Havia recibos de transferências bancárias, todas feitas para contas em nome de Norma Bastos, nos valores de R$100 mil, uma quantia considerável para a época. Ele pagou R$100 mil para ela desaparecer conosco. Tatiane disse. Incredulidade em sua voz. E quanto você acha que ele pagou para ela morrer quando tentou voltar? Juliana perguntou, limpando as lágrimas com as costas da mão, no fundo da pasta. Tatiane encontrou algo ainda mais chocante. Cópias de certidões de nascimento. 2 certidões, uma para cada bebê. Mas apenas uma estava carimbada como oficial. Meu Deus, ela sussurrou. Ele falsificou os documentos. A certidão oficial mostrava Tatiane Albuquerque como filha de Heitor Albuquerque e Marília Santos Albuquerque. Nascida em 15 de setembro de 1999, a certidão não oficial, claramente uma cópia que nunca foi registrada, mostrava Juliana Bastos como filha de Norma Bastos, sem pai declarado, mesma data de nascimento. Ele apagou você do registro oficial, Tatiane disse para Juliana. Legalmente, você não existe como minha irmã, mas ainda temos os pingentes.
Juliana lembrou. E agora temos estes documentos como prova. Tatiane fotografou cada página com seu celular, tomando cuidado para capturar todos os detalhes. Quando terminou, ela fechou a pasta e a recolocou no lugar. Precisamos sair daqui, ela disse. Se meu pai descobrir que estivemos mexendo nestes arquivos... Tatianinha... A voz de Dona Carmen as interrompeu. A senhora apareceu no corredor entre as estantes, carregando uma xícara de café. Encontraram o que precisavam. Sim, obrigada, Dona Carmen. Tatiane respondeu, tentando manter a voz firme. Conseguimos material suficiente para o projeto. Que bom. A mulher hesitou, olhando novamente para Juliana. Sabe, menina, você realmente me lembra alguém. Alguém que trabalhou aqui há muito tempo. Juliana engoliu em seco. É mesmo. Uma moça muito bonita, cabelo da sua cor, olhos verdes iguais aos seus. Norma alguma coisa. Norma Bastos. Era isso. Ela trabalhava na contabilidade quando você era bem pequena. Tatianinha. Dona Carmen. Tatiane perguntou cuidadosamente. A senhora se lembra do que aconteceu com ela? Ah, foi uma tristeza. A senhora balançou a cabeça. Moça tão nova, tão dedicada ao trabalho. Saiu da empresa de repente, sem explicação. Depois soubemos que morreu num acidente terrível. Deixou uma filha pequena. Coitadinha. Juliana apertou os punhos tentando controlar a emoção. A senhora sabia que ela tinha uma filha. Sabia sim. Até trouxe a menina aqui uma vez, num dia que não tinha com quem deixar. Bebezinha linda, igualzinha à mãe. Seu Heitor ficou muito nervoso quando soube. Disse que a empresa não era lugar para criança. Ele ficou nervoso. Tatiane perguntou. Muito. Nunca vi ele tão alterado. Até chamou a Norma na sala dele para uma conversa particular. Ela saiu de lá chorando. Coitadinha. Poucos dias depois, pediu demissão. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando com uma clareza terrível. Tatiane agradeceu Dona Carmen, e elas saíram do prédio em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Na calçada, paradas ao lado do Mercedes, Juliana finalmente explodiu. 24 anos, ela disse, a voz carregada de raiva. 24 anos ele soube que eu existia e nunca moveu um dedo para me procurar. Enquanto você crescia como princesa, eu estava no orfanato, sonhando com um pai que nunca viria me buscar. Tatiane sentiu o peso da culpa esmagando seu peito. Juliana, eu não sabia. Eu sei que você não sabia. Juliana interrompeu. Mas ele sabia. Ele sempre soube. E quando nossa mãe tentou nos reunir, ele a matou. O apartamento de Juliana ficava em um prédio modesto no bairro da Liberdade. Bem diferente da mansão onde Tatiane crescera, era pequeno e simples, mas organizado com carinho. Plantas nas janelas, fotografias de formatura do orfanato na parede, livros empilhados em uma estante improvisada com tijolos e tábuas. Desculpe a bagunça, Juliana disse, recolhendo algumas roupas do sofá. Não esperava visitas. Está ótimo, Tatiane respondeu, mas sua voz soava distante. Ela estava observando uma foto na mesa de centro. Juliana abraçada com várias outras jovens, todas vestindo uniformes do orfanato. Você parece feliz nesta foto. Era o dia da minha formatura no ensino médio. As freiras fizeram uma festa pequena para mim e mais 2 meninas que se formaram no mesmo ano. Juliana pegou a foto e a estudou. Você sabe, por muito tempo eu achei que era sortuda. Muitas crianças no orfanato nunca tiveram nem isso. Tatiane se sentou no sofá, sentindo o peso da culpa. Enquanto você comemorava se formar no ensino médio, eu estava escolhendo qual faculdade no exterior queria frequentar. Não faça isso, Juliana disse firmemente, se sentando ao lado dela. Não se culpe pelas escolhas que ele fez. Nenhuma de nós teve controle sobre nada disso. Elas ficaram em silêncio por um momento. O peso das descobertas do dia pairando entre elas, Tatiane tirou o pingente do pescoço e o segurou contra a luz da janela. Você disse que ele fez estes pingentes para nos marcar, ela murmurou. Como gado. É o que parece. Juliana concordou, fazendo o mesmo com o seu. 2 joias idênticas para 2 filhas que ele nunca pretendeu manter juntas. Mas por que fazer 2, se ele só ia ficar comigo? Por que se dar ao trabalho de fazer um pingente para você também?
Juliana franzou a testa. Boa pergunta. Talvez fosse culpa, ou talvez ele quisesse ter uma forma de te identificar se um dia precisasse. Tatiane completou o pensamento. Como um sistema de backup. Isso é revoltante. Juliana disse, apertando o pingente na mão fechada. Somos pessoas, não objetos que ele podia catalogar e guardar. Tatiane se levantou e começou a caminhar pelo pequeno apartamento. Juliana, preciso te contar sobre minha infância. Sobre como ele me criou. Não sei se quero saber, Juliana admitiu. Vai só doer mais. Mas você precisa entender quem ele realmente é. Quem eu achava que ele era. Juliana suspirou e assentiu. Está bem, conta. Tatiane se sentou novamente, olhando para as próprias mãos. Ele sempre me disse que minha mãe, Marília, morreu no parto, que eu era tudo o que restava dela. E por isso ele me amava tanto. Dizia que precisava me proteger do mundo, que eu era sua maior responsabilidade. Proteção ou controle? Os dois, eu acho. Tatiane admitiu. Ele nunca me deixou ter muitos amigos. Dizia que as pessoas só se aproximariam de mim por causa do dinheiro. Eu estudei em casa com professores particulares até os 16 anos. Por isso você é tão diferente das meninas ricas que eu já conheci. Juliana observou. Você não tem aquela arrogância. Ele me moldou para ser sua filha perfeita. Sempre educada, sempre grata, sempre dependente dele para tudo. Tatiane fez uma pausa. Agora entendo por quê. Se eu fosse independente demais, poderia descobrir a verdade. Juliana se levantou e foi até a janela, observando o movimento da rua. Sabe o que é mais cruel? Ele te deu tudo o que eu sempre sonhei ter. Uma casa, uma família, educação, oportunidades, mas ao mesmo tempo te prendeu numa gaiola dourada. E você teve algo que eu nunca tive. Tatiane respondeu. Liberdade. Você aprendeu a se virar sozinha, a ser forte, independente. Eu nunca tive que lutar por nada. Liberdade. Juliana riu amargamente. Você chama de liberdade crescer sem saber quem são seus pais. Sem ter ninguém no mundo tendo que trabalhar desde os 16 anos para pagar o próprio sustento. Você tem razão. Tatiane disse baixinho. Desculpe. Não quis romantizar seu sofrimento. Juliana voltou para o sofá. Sua expressão mais suave. Olha, não vamos competir para ver quem sofreu mais. O importante é que agora sabemos a verdade. Parte dela, Tatiane corrigiu. Ainda há coisas que não entendemos, como exatamente nossa mãe morreu. Por que ele guardou todos aqueles documentos? O que mais ele está escondendo? Juliana pegou seu laptop da mesa de centro. Vamos pesquisar sobre o acidente. Se foi mesmo um acidente, deve ter registro na imprensa. Elas passaram a próxima hora vasculhando arquivos de jornais online. Encontraram a notícia do acidente de Norma Bastos em março de 2005, publicada em um jornal local. Contadora morre em acidente na Marginal Pinheiros. Juliana leu em voz alta. Norma Bastos, 28 anos. Perdeu o controle do veículo na madrugada de terça-feira e colidiu com o guardrail. A vítima foi encontrada morta no local, segundo a polícia. Não há sinais de envolvimento de terceiros. Não há sinais de envolvimento de terceiros. Tatiane repetiu. Que conveniente. Escuta isso. Juliana continuou lendo. A vítima deixa uma filha de 5 anos, que ficará sob cuidados do Estado até ser adotada ou completar a maioridade. Eles nem mencionam seu nome. Tatiane notou. Como se você fosse só um detalhe da história. Juliana fechou o laptop com força. Quero ver meu pai, quero olhar na cara dele e ouvir ele explicar por que destruiu nossa família. Seu pai. Tatiane repetiu. É estranho ouvir você dizer isso. Nosso pai. Juliana corrigiu. Goste ou não, ele é pai das duas. Tatiane balançou a cabeça. Não, pais protegem os filhos. Pais não separam irmãs no nascimento e matam a mãe quando ela tenta reuni-las. Heitor pode ter nosso DNA, mas não é nosso pai. Então, o que fazemos agora? Tatiane olhou para o pingente em suas mãos. Agora vamos para casa, para minha casa, e vamos confrontá-lo. Você tem certeza? E se ele tentar fazer conosco o mesmo que fez com Norma? Ele não vai, Tatiane disse com mais convicção do que realmente sentia.
Seria muito suspeito se algo acontecesse conosco duas logo depois de termos nos encontrado. Além disso, ele ainda pensa que sou sua filhinha obediente. Não imagina que descobrimos tudo. Juliana hesitou. E se ele negar, se disser que estamos inventando tudo? Temos as fotos dos documentos, temos os pingentes, temos o testemunho da irmã Conceição. Tatiane se levantou. E temos uma coisa que ele não espera. Nós duas, juntas. Está bem, Juliana disse, respirando fundo. Mas eu dirijo. Se vamos confrontar o homem que arruinou nossas vidas, vou chegar lá do meu jeito. Elas pegaram o carro antigo de Juliana, um Corsa azul que já tinha visto dias melhores durante o trajeto até a mansão Albuquerque. Permaneceram em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Juliana, Tatiane disse quando estavam chegando ao bairro nobre onde crescera. Independente do que acontecer hoje, quero que saiba que estou feliz de ter te encontrado, mesmo sabendo que nossa vida toda foi uma mentira, especialmente por isso. Tatiane respondeu, pela primeira vez na vida, sinto que tenho uma família de verdade. Juliana sorriu pela primeira vez, desde que saíram da joalheria naquela manhã. Família de verdade. Ela repetiu, gosto disso. Quando chegaram em frente à mansão, com seus portões de ferro trabalhado e jardins perfeitamente aparados, Juliana assobiou baixinho. Impressionante, ela disse. E pensar que eu poderia ter crescido aqui? Não, Tatiane disse firmemente. Você cresceu onde deveria crescer, no orfanato. Você aprendeu valores que eu nunca tive. Você aprendeu a lutar, a ser independente, a valorizar as coisas importantes da vida. Se tivesse crescido aqui, teria se tornado uma versão de mim, mimada, dependente, vivendo numa bolha. E você teria se tornado uma versão de mim, forte, independente, dona do próprio destino. Juliana rebateu. Talvez tenhamos as melhores partes uma da outra. Elas desceram do carro e caminharam até a porta principal. Tatiane respirou fundo antes de tocar a campainha. Está pronta para conhecer o verdadeiro Heitor Albuquerque? Ela perguntou. Mais do que pronta. Juliana respondeu, tocando o pingente no pescoço. Na verdade, acho que esperei a vida toda por este momento. A porta da mansão se abriu, revelando o Heitor Albuquerque em todo o seu esplendor patriarcal. Aos 65 anos, ele ainda era um homem imponente. Cabelos grisalhos penteados impecavelmente. Terno italiano que custava mais que o salário anual de muitos brasileiros. E aquele sorriso que sempre derretia o coração de Tatiane. Minha princesa, ele exclamou, abrindo os braços para recebê-la. Pensei que você tinha esquecido que hoje é meu aniversário. Tatiane hesitou por uma fração de segundo antes de aceitar o abraço. O perfume caro de Heitor, que sempre a consolava, agora lhe causava náuseas. Como eu poderia esquecer, papai? Heitor finalmente notou Juliana parada alguns passos atrás. Sua expressão mudou sutilmente. Uma sombra passou por seus olhos, tão rápida que alguém menos atento não teria percebido. E quem é sua amiga? Ele perguntou, mantendo o tom casual. Mas Tatiane notou a tensão em sua voz. Esta é Juliana, Tatiane disse, observando cuidadosamente a reação do pai. Juliana Bastos. Se o nome causou algum impacto em Heitor, ele disfarçou bem. Bastos, nome familiar, entrem. Estava justamente pensando no que pedir de jantar para comemorar. Eles entraram na sala principal, onde Heitor serviu o uísque para si mesmo e ofereceu vinho para as duas jovens. Juliana recusou educadamente, mas seus olhos percorriam cada detalhe do ambiente luxuoso. Então, Juliana Bastos. Heitor disse, se acomodando em sua poltrona de couro. De onde se conhecem vocês duas? Nos conhecemos hoje. Juliana respondeu, sua voz firme. Na joalheria Estrela do Norte. Que coincidência interessante. Heitor murmurou, tomando um gole do uísque. E o que a trouxe até lá? Trabalho, sou vendedora. Tatiane observava a interação como se assistisse a um jogo de xadrez. Cada movimento calculado e cheio de significado oculto. Heitor estava testando Juliana, tentando descobrir o quanto ela sabia. Papai, Tatiane disse, decidindo tomar a iniciativa. Juliana tem uma joia muito interessante, igual à minha.
Ela e Juliana tiraram os pingentes do pescoço simultaneamente, colocando-os sobre a mesa de centro. As duas joias brilharam sob a luz do lustre, idênticas em cada detalhe. Heitor ficou imóvel por um longo momento. O copo de uísque suspenso no ar. Tatiane viu o momento exato em que a máscara de pai amoroso começou a rachar. Interessante, ele disse finalmente, sua voz mais controlada. Joias similares não são incomuns. Não similares, Juliana corrigiu. Idênticas. Até a corrente é igual. E sabe o que é mais interessante ainda? Tatiane acrescentou. Juliana nasceu no mesmo dia que eu, 15 de setembro de 1999. Heitor colocou o copo sobre a mesa com um movimento deliberadamente lento. Que coincidência notável. Coincidência. Juliana se inclinou para a frente. O senhor realmente acha que é coincidência duas pessoas idênticas, nascidas no mesmo dia, com joias idênticas, se encontrarem por acaso? O que vocês estão insinuando? Heitor perguntou, mas sua voz havia perdido a cordialidade. Tatiane respirou fundo. Nós sabemos sobre Norma Bastos, papai. Sabemos que ela trabalhou para você. Sabemos sobre o acordo que vocês fizeram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Heitor ficou estudando as duas jovens, seus olhos calculistas passando de uma para outra. Finalmente, ele suspirou e se recostou na poltrona. Como descobriram? Ele perguntou, toda a pretensão abandonada. Isso importa, Juliana retrucou. O que importa é que sabemos a verdade. A verdade, Heitor repetiu com um sorriso amargo. E que verdade é essa que acham que sabem? Que somos irmãs gêmeas. Tatiane disse, que você nos separou no nascimento e pagou nossa mãe para desaparecer com uma de nós. Norma não era mãe de vocês, Heitor disse friamente. Era apenas a mulher que carregou vocês por 9 meses. Juliana se levantou abruptamente. Apenas, ela me criou por 5 anos. Me amou, cuidou de mim, foi a única família que eu conheci. E onde está ela agora? Heitor perguntou com crueldade calculada. Morta, porque não soube ficar no lugar dela. O que quer dizer com isso? Tatiane perguntou, sentindo um frio percorrer sua espinha. Heitor se levantou e caminhou até a janela, olhando para os jardins perfeitamente cuidados. Norma Bastos era uma funcionária competente que cometeu o erro de se apaixonar pelo patrão. Quando engravidou, oferecia a ela uma solução civilizada para o problema. Problema. Juliana cuspiu a palavra. Nós éramos um problema. 2 filhas ilegítimas com uma funcionária. Heitor se virou para encará-las. Sim, era um problema. Eu tinha uma reputação a manter, uma empresa a dirigir, uma esposa agonizante no hospital. Então você decidiu ficar com uma de nós e descartar a outra, Tatiane disse, a repulsa evidente em sua voz. Eu ofereci uma solução que beneficiava a todos, Heitor se defendeu. Norma recebeu dinheiro suficiente para criar uma filha com dignidade. Vocês duas tiveram a chance de viver. E quando ela tentou voltar, Juliana perguntou. Quando tentou entrar em contato conosco, a expressão de Heitor se endureceu ainda mais. Ela quebrou o acordo. Que acordo? Tatiane se levantou, caminhando para ficar ao lado de Juliana. O acordo que dizia que ela nunca poderia ver a própria filha novamente. O acordo que garantia que vocês duas nunca se conheceriam. Heitor corrigiu, que garantia que esta situação desconfortável nunca aconteceria. Desconfortável. Juliana riu sem humor. É assim que você vê isso, como algo desconfortável. Heitor foi até sua mesa e abriu uma gaveta trancada. De lá, retirou um envelope amarelado e o jogou sobre a mesa de centro. Leiam, ele disse, e entendam por que Norma Bastos precisou ser parada. Com as mãos tremendo, Tatiane abriu o envelope. Dentro havia várias cartas escritas à mão, todas em papel simples, com a letra cuidadosa de Norma. Minha querida Tatiane, ela leu em voz alta. Sei que você não me conhece, mas eu sou sua mãe verdadeira. Tenho uma irmã sua, Juliana, que cresce comigo longe de você. Todos os dias eu sonho com o momento em que vocês duas se conhecerão. Juliana se sentou pesadamente, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela tentou nos reunir. Ela tentou quebrar um acordo legal. Heitor disse friamente. Tentou chantagem emocional.
Tatiane continuou lendo. Tatiane, seu pai te contou que eu morri no parto. Mas isso é mentira. Estou viva. E todo dia que passa sem você é como morrer um pouco. Juliana pergunta por você. Quer conhecer a irmã? Por favor, encontre um jeito de me responder. Quantas cartas ela mandou? Juliana perguntou. Dezenas. Heitor respondeu. Durante 2 anos, todas interceptadas, é claro. Você nunca deixou que ela soubesse. Tatiane sussurrou, olhando para o pai com uma mistura de horror e nojo. Ela morreu pensando que eu não queria conhecê-la. Ela morreu porque não soube aceitar os termos do nosso acordo. Heitor disse sem remorso. Porque foi gananciosa e quis mais do que tinha direito. Gananciosa. Juliana se levantou novamente. Ela queria ver a própria filha. Isso é ganância. Ela queria destruir a vida que eu construí para Tatiane. Heitor rebateu. Queria arrastar vocês duas para a sordidez da vida dela. A sordidez. Tatiane repetiu. A raiva começando a ferver em seu peito. Você chama de sordidez uma mãe querer estar com as filhas. Eu chamo de sordidez uma mulher que tenta chantagear um homem poderoso. Heitor disse. Norma começou a ameaçar ir à imprensa. Disse que contaria a verdade sobre vocês duas se eu não permitisse o encontro. O silêncio voltou a dominar a sala. Tatiane e Juliana se entreolharam, entendendo a implicação das palavras de Heitor. Então você a matou? Juliana disse, não como pergunta, mas como constatação. Eu resolvi um problema. Heitor respondeu sem hesitação. Um problema que ameaçava destruir tudo que eu havia construído. Tatiane sentiu o mundo girar ao seu redor. O homem que ela havia amado e respeitado a vida toda acabara de confessar friamente que havia assassinado sua mãe biológica. Você é um monstro, ela sussurrou. Eu sou um homem prático. Heitor corrigiu. E agora vocês duas são um problema que também precisa ser resolvido. As palavras de Heitor pairaram no ar como uma ameaça de morte. Tatiane e Juliana se entreolharam. O terror mútuo espelhado em seus olhos verdes idênticos. O homem que Tatiane havia chamado de pai, a vida toda acabara de revelar sua verdadeira natureza. Não era apenas um assassino, mas alguém disposto a matar novamente para proteger seus segredos. Você está nos ameaçando? Juliana perguntou, sua voz firme apesar do medo evidente. Heitor caminhou calmamente até o bar e serviu outro uísque, como se estivesse discutindo o clima. Não estou ameaçando ninguém. Estou apenas constatando que vocês duas representam um risco para minha tranquilidade. Nossa mãe também representava um risco. Tatiane disse, a voz tremendo de raiva contida. E você a eliminou. Norma se tornou inconveniente. Heitor respondeu com frieza que fez o sangue das duas jovens gelar. Ela não soube ficar satisfeita com o acordo generoso que ofereci. Queria mais. Sempre mais. Juliana se levantou abruptamente. Mais. Ela queria ver as próprias filhas. Isso não é ganância, é instinto materno. Instinto materno. Heitor repetiu com desdém. Que bela justificativa para chantagear um homem de negócios respeitado. Tatiane sentiu náuseas ao ouvir o tom casual com que ele falava sobre o assassinato. Como você consegue falar assim? Como consegue dormir à noite sabendo que matou uma mulher inocente? Inocente. Heitor riu amargamente. Norma sabia exatamente o que estava fazendo quando começou a mandar aquelas cartas. Sabia que estava tentando destruir tudo que construí. Tudo que você construiu sobre mentiras. Juliana cuspiu. Sobre o sangue dela. Heitor se virou para Juliana com olhos gelados. E você, minha cara? Cresceu no orfanato exatamente onde deveria crescer. Longe da minha vista. Longe da minha responsabilidade. Responsabilidade. Tatiane se levantou, caminhando até ficar de frente para o homem que criara sua vida inteira sobre uma mentira. Você matou nossa mãe e abandonou minha irmã. Que tipo de responsabilidade é essa? A responsabilidade de proteger o que é meu. Heitor respondeu sem hesitação. Minha empresa, minha reputação, minha filha escolhida. Filha escolhida, Juliana repetiu. Incredulidade na voz. Você nos tratou como objetos? Escolheu uma e descartou a outra. Exatamente, Heitor confirmou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu tinha recursos para criar uma filha adequadamente. Uma única filha que seria moldada aos meus padrões. 2 filhas seriam complicadas.
Tatiane sentiu seu mundo desabar completamente. Você nunca me amou, não é? Eu era apenas um projeto, uma boneca que você podia moldar. Amor. Heitor considerou a palavra como se fosse algo estranho. Eu te dei tudo que uma filha poderia querer. Educação, conforto, segurança. O que mais você esperava? Verdade. Tatiane sussurrou. Eu esperava a verdade. A verdade é superestimada, Heitor disse, tomando outro gole do uísque. A verdade destrói vidas. As mentiras constroem impérios. Juliana caminhou até a janela, observando os jardins luxuosos que poderiam ter sido parte de sua infância. Conte para nós como exatamente você matou nossa mãe. Juliana, não. Tatiane implorou. Não quero saber os detalhes. Eu quero. Juliana disse firmemente, se virando para encarar Heitor. Quero saber exatamente como o homem que deveria nos proteger assassinou a mulher que nos amou. Heitor suspirou, como se fosse tedioso ter que explicar. Norma estava se tornando histérica. As cartas ficaram mais frequentes, mais desesperadas. Ela ameaçou ir à imprensa, expor tudo. Não tive escolha. Sempre há escolha. Tatiane disse, você poderia ter deixado ela ver a gente. Poderia ter deixado nossas vidas seguirem seu curso natural e destruir tudo que construí. Heitor balançou a cabeça. Impossível, minha reputação, minha empresa, meu casamento com Marília. Tudo ruiria se a verdade viesse à tona. Seu casamento já estava ruindo. Juliana apontou. Marília estava morrendo. Mas minha empresa não. Heitor rebateu. E minha reputação permaneceria intacta. Então você matou nossa mãe por dinheiro e status. Tatiane resumiu, a revolta evidente em sua voz. Eu eliminei uma ameaça. Heitor corrigiu. Foi uma decisão de negócios. Como? Juliana insistiu. Como você fez isso? Heitor caminhou até sua mesa e abriu outra gaveta. De lá, retirou uma pasta grossa e a jogou sobre a mesa de centro. Já que insistem em saber, ele disse com frieza. Leiam vocês mesmas. Tatiane abriu a pasta com mãos trêmulas. Dentro havia relatórios detalhados, fotografias, documentos que pareciam de uma investigação particular. Você contratou detetives para seguir nossa mãe, ela disse, folheando os papéis. Precisava saber os movimentos dela. Heitor explicou. Saber com quem falava, onde ia, o que planejava fazer com aquelas cartas patéticas. Juliana pegou uma das fotos. Era Norma saindo de um prédio, segurando a mão de uma criança pequena. Claramente ela própria aos 5 anos. Você a stalkeou, Juliana sussurrou. Perseguiu nossa mãe como se fosse uma criminosa. Ela era uma criminosa, Heitor disse sem remorso. Estava tentando extorsão. Estava tentando recuperar a família. Tatiane corrigiu, continuando a ler os relatórios. Meu Deus, você sabia onde ela morava, onde trabalhava, até que escola eu frequentava no orfanato. Informação é poder. Heitor disse simplesmente. Tatiane chegou à última página do relatório e parou, o sangue fugindo de seu rosto. Você planejou o acidente. Li sobre os freios defeituosos, Juliana disse, lendo por cima do ombro de Tatiane. Sobre como o carro dela foi sabotado. Foi um acidente, Heitor disse automaticamente. A investigação policial concluiu que foi um acidente. Uma investigação que você comprou, Juliana acusou. Está tudo aqui. Os nomes dos investigadores que foram subornados, as evidências que foram suprimidas. Tatiane se levantou abruptamente, correndo para o banheiro. O som de vômito ecoou pela mansão. Juliana foi atrás dela, deixando Heitor sozinho na sala com seus documentos incriminadores. No banheiro, Tatiane estava ajoelhada no chão frio, tremendo violentamente. Juliana se ajoelhou ao lado dela, passando a mão em seus cabelos. Ele matou nossa mãe, Tatiane sussurrou entre soluços. E eu passei 24 anos amando esse monstro. Você não sabia, Juliana disse suavemente. Como poderia saber? Eu deveria ter percebido. Tatiane continuou. Deveria ter questionado, investigado alguma coisa. Você era uma criança, Juliana lembrou. Uma criança que foi manipulada desde o nascimento. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos. O peso da revelação esmagando qualquer esperança que ainda pudessem ter sobre Heitor, Juliana,
Tatiane disse finalmente. Ele vai tentar nos matar também. Eu sei, Juliana respondeu. Por isso precisamos sair daqui. Agora, para onde ele tem poder, dinheiro, contatos? Como vamos escapar de alguém assim? Não sei, Juliana admitiu. Mas sei que não podemos ficar aqui. E sei que nossa mãe não morreu em vão se conseguirmos expor a verdade. Elas voltaram para a sala, onde Heitor as esperava com uma expressão que misturava impaciência e cálculo frio. Terminaram o drama. Ele perguntou. Porque temos assuntos práticos para resolver. Que tipo de assuntos? Tatiane perguntou, embora já soubesse a resposta. O tipo que garante que esta conversa nunca saia desta sala. Heitor respondeu, se levantando e caminhando até a janela. O tipo que garante que a memória de Norma Bastos permaneça onde deveria, enterrada e esquecida. Juliana e Tatiane se posicionaram uma ao lado da outra, instintivamente formando uma frente unida contra o homem que havia destruído suas vidas antes mesmo delas nascerem. E se recusarmos? Juliana desafiou. Heitor sorriu, mas não havia calor algum em sua expressão. Então vocês descobrirão que acidentes podem ser hereditários. A ameaça de Heitor pairou no ar como uma lâmina suspensa sobre suas cabeças. Tatiane observou o homem que havia chamado de pai a vida toda. Procurando em seu rosto qualquer vestígio do amor que ela pensava ter conhecido, não encontrou nada além de frieza calculista e irritação mal disfarçada. Vocês realmente acham que podem me chantagear? Heitor perguntou, sua voz carregada de desdém. Duas garotas ingênuas contra um dos homens mais poderosos do Brasil. Não queremos chantagear ninguém, Juliana respondeu, mantendo a voz firme apesar do medo. Queremos justiça para nossa mãe. Justiça. Heitor repetiu a palavra como se fosse um conceito alien. Que conceito romântico. No mundo real, minha cara. Justiça é um luxo que apenas os pobres podem se dar ao luxo de buscar. Tatiane deu um passo à frente. Você está errado. No mundo real, pessoas como você sempre acabam pagando pelos crimes que cometem. Heitor riu. Um som sem humor que ecoou pela sala luxuosa. Pessoas como eu. Você quer dizer pessoas que construíram impérios do nada. Pessoas que criaram milhares de empregos, que movimentaram a economia do país. Pessoas que matam inocentes quando elas se tornam inconvenientes. Juliana corrigiu. Inconvenientes. Heitor meneou a cabeça. Norma não era inconveniente. Ela era destrutiva. Vocês não fazem ideia do que ela estava planejando fazer. Nos contar a verdade? Tatiane perguntou. Nos reunir como irmãs, que plano terrível. Heitor caminhou até um quadro na parede. Uma pintura cara que retratava uma família aristocrática do século XVIII. Vocês são jovens, idealistas, não entendem que algumas verdades são perigosas demais para existir. Perigosas para quem? Juliana insistiu. Para nós ou para você? Para todos os envolvidos. Heitor respondeu, se virando para encará-las. Vocês acham que a vida de vocês seria melhor se tivessem crescido juntas? Na pobreza, sem educação adequada, sem oportunidades. Pelo menos teríamos crescido com amor verdadeiro. Tatiane disse, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Amor verdadeiro. Heitor zombou. E de que adianta amor verdadeiro quando se está passando fome, quando não se tem perspectiva de futuro? Nossa mãe trabalhava. Juliana defendeu. Ela tinha emprego, ganhava bem, você mesmo disse nos documentos da empresa. Ganhava uma miséria comparado ao que eu podia oferecer a uma filha. Heitor rebateu. Tatiane teve a melhor educação, as melhores oportunidades, tudo que o dinheiro pode comprar. Exceto uma família de verdade, Tatiane disse, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Exceto irmãos, exceto uma mãe que me amasse de verdade. Eu te amei. Heitor disse, mas sua voz soava mecânica, como se estivesse recitando um texto decorado. Não. Tatiane balançou a cabeça vigorosamente. Você me possuiu, me moldou, me controlou, mas nunca me amou. Heitor se aproximou dela. E pela primeira vez, Tatiane viu algo perigoso brilhar em seus olhos. Eu dediquei minha vida inteira a você. Sacrifiquei relacionamentos, oportunidades, tudo para te dar a vida perfeita. A vida perfeita para quem? Tatiane recuou instintivamente. Para mim ou para sua própria consciência culpada?
Consciência culpada. Heitor gargalhou. Vocês realmente não entendem, não é? Eu não sinto culpa por nada do que fiz. Cada decisão que tomei foi calculada, necessária, justificada. Juliana deu um passo para ficar ao lado de Tatiane. Justificada como: Norma era uma ameaça à estabilidade que construí. Heitor explicou como se fosse óbvio. Se ela tivesse conseguido reunir vocês duas, se a história tivesse vindo à tona, minha empresa teria sofrido, acionistas teriam perdido confiança, funcionários teriam perdido empregos. Então você matou nossa mãe para proteger seus acionistas. Tatiane perguntou, incredulidade na voz. Eu protegi o bem maior. Heitor corrigiu. Às vezes, sacrifícios individuais são necessários para o bem coletivo. Que bem coletivo? Juliana cuspiu. Seu bem-estar financeiro. Heitor caminhou até sua mesa e pegou um álbum de fotos. Venham cá, ele ordenou. Quero mostrar algo a vocês. Relutantes. Elas se aproximaram. Heitor abriu o álbum, revelando páginas e páginas de fotografias de Tatiane através dos anos. Primeiro dia de aula. Formatura, viagens, aniversários, 24 anos de memórias, ele disse, folheando as páginas. 24 anos de uma vida cuidadosamente construída, protegida, nutrida, construída sobre uma mentira. Tatiane sussurrou, olhando para as fotos de sua própria infância como se fossem de uma estranha, construída sobre escolhas difíceis. Heitor corrigiu. Escolhas que um homem fraco não teria coragem de fazer. Ele virou mais algumas páginas e parou em uma foto específica. Tatiane aos 10 anos, segurando um troféu de hipismo. Lembra-se deste dia? Ele perguntou suavemente. Sua primeira competição. Você estava tão nervosa, mas eu te disse que você era a menina mais corajosa do mundo. Tatiane olhou para a foto. Lembrando-se perfeitamente daquele dia, você me disse que mamãe estaria orgulhosa de mim. E estaria, Heitor disse. Marília teria ficado orgulhosa da filha que você se tornou. Mas Marília não era minha mãe. Tatiane lembrou, afastando o álbum. Minha mãe estava morta naquela época. Morta por suas mãos. Sua mãe... Heitor fechou o álbum com força. Era uma mulher que tentou destruir nossa família. Nossa família. Juliana riu amargamente. Que família? Uma família construída sobre assassinato e mentiras. Heitor se virou para Juliana, com uma expressão que fez ambas as jovens recuarem. Você não deveria nem existir no meu mundo. Deveria ter permanecido onde Norma a deixou. Longe, esquecida, irrelevante. Mas estou aqui, Juliana disse desafiadoramente. E não vou embora até que pague pelo que fez. Pagar. Heitor caminhou até o bar e serviu outro uísque. E como exatamente pretende me fazer pagar? Com que evidências? Com quais testemunhas? Temos os documentos que você guardou, Tatiane disse. Temos as cartas de nossa mãe, documentos que podem facilmente desaparecer. Heitor respondeu casualmente. Cartas que podem ser consideradas falsificações. Temos nossos testemunhos, Juliana insistiu. O testemunho de 2 jovens perturbadas. Heitor balançou a cabeça. Uma delas com histórico de problemas psicológicos devido ao trauma do orfanato. Juliana arregalou os olhos. Eu nunca tive problemas psicológicos. Ainda não, Heitor disse com um sorriso frio. Mas documentos médicos podem ser criados, históricos podem ser alterados. Tatiane sentiu o terror se espalhando por seu peito. Você faria isso, destruiria a vida dela como destruiu a de nossa mãe. Eu farei o que for necessário para proteger o que construí, Heitor disse simplesmente. E o que construí inclui você, Tatiane. Você é minha obra-prima. Não permitirei que seja destruída por fantasias românticas sobre uma mãe que você nunca conheceu. Ela não é uma fantasia, Tatiane gritou, surpresa pela própria coragem. Ela era uma pessoa real que nos amou o suficiente para tentar nos reunir. E olhe onde isso a levou, Heitor disse friamente, para o fundo de um caixão. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão quase palpável. Tatiane e Juliana se entreolharam, a mesma conclusão chegando a ambas simultaneamente. Heitor não sentia remorso algum. Não havia humanidade restante no homem que Tatiane havia adorado a vida toda. Agora, Heitor disse colocando o copo vazio sobre a mesa.
Vamos discutir como vamos resolver esta situação desagradável. Não há nada para resolver, Juliana disse firmemente. Vamos embora e você nunca mais nos verá. Ah, mas haverá, Heitor corrigiu. Porque vocês duas sabem demais, e pessoas que sabem demais têm o péssimo hábito de falar na hora errada. Tatiane sentiu um frio percorrer sua espinha. O que você está dizendo? Estou dizendo. Heitor respondeu com a mesma frieza com que discutiria negócios. Que chegou a hora de vocês entenderem que algumas conversas nunca deveriam ter acontecido. A tensão na sala era sufocante. Heitor permanecia de pé, observando as duas jovens com a frieza de um predador avaliando suas presas. Tatiane sentia seu coração bater tão forte que tinha certeza de que todos na sala podiam ouvi-lo. Você está realmente nos ameaçando de morte? Ela perguntou, ainda não acreditando completamente na realidade da situação. Não estou ameaçando ninguém, Heitor respondeu com calma perturbadora. Estou simplesmente explicando as consequências naturais de certas ações. Vocês escolheram abrir esta caixa de Pandora. Juliana deu um passo à frente, colocando-se protetivamente na frente de Tatiane. Você pode até conseguir nos silenciar, mas outras pessoas sabem da verdade. A irmã Conceição, os funcionários dos arquivos. A irmã Conceição é uma freira idosa com demência incipiente, Heitor disse casualmente. Ninguém levaria a sério os devaneios de uma mulher em estado mental questionável. E quanto aos funcionários dos arquivos, ele fez uma pausa, sorrindo friamente. Documentos podem ser alterados, memórias podem ser compradas. Tatiane sentiu uma onda de náusea. Como você pode falar assim? Como pode planejar a destruição de vidas inocentes com tanta frieza? Inocentes. Heitor caminhou até a janela, observando os jardins perfeitamente aparados. Não existe inocência no mundo dos negócios. Tatiane, existe apenas competência e incompetência, força e fraqueza. E você acha que é forte? Juliana perguntou, desprezo evidente em sua voz. Um homem que mata mulheres indefesas e ameaça as próprias filhas. Heitor se virou lentamente para encará-la. Eu sou um sobrevivente. Construí um império do nada. Transformei uma pequena empresa familiar em uma corporação que vale bilhões. E fiz isso tomando as decisões difíceis que homens fracos não conseguem tomar. Decisões como assassinar nossa mãe. Tatiane perguntou, lágrimas de raiva escorrendo por seu rosto. Decisões como proteger o que é meu. Heitor corrigiu. Norma era uma ameaça. Vocês duas são uma ameaça. Ameaças devem ser neutralizadas. O telefone tocou. Quebrando momentaneamente a tensão, Heitor atendeu com sua voz profissional habitual. Albuquerque. Sim, estou ciente. Não. Cancele todas as reuniões de amanhã. Estarei indisponível por alguns dias. Ele desligou e se virou novamente para as jovens. Vocês têm sorte. Acabei de cancelar meus compromissos. Isso significa que posso dedicar toda a minha atenção para resolver esta situação. Que situação? Tatiane perguntou, embora já soubesse que não queria ouvir a resposta. O problema de duas filhas que sabem demais sobre assuntos que deveriam permanecer enterrados, Heitor explicou como se fosse óbvio. Felizmente tenho experiência em resolver problemas similares. Juliana agarrou o braço de Tatiane. Precisamos sair daqui agora. Receio que isso não seja possível. Heitor disse, caminhando até a porta da sala e girando a chave na fechadura. Esta conversa precisa ser concluída adequadamente. Você não pode nos manter aqui contra a nossa vontade. Tatiane disse, tentando manter a voz firme. Posso fazer qualquer coisa em minha própria casa. Heitor respondeu, especialmente quando se trata de proteger minha família de ameaças externas. Ameaças externas. Juliana riu sem humor. Somos suas filhas. Você. Heitor apontou para Juliana. É um erro que deveria ter sido corrigido há muito tempo. Um fio solto que ameaça desfazer toda a tapeçaria que construí. Tatiane sentiu algo se rompendo dentro dela. Toda a vida, havia amado e respeitado este homem. Havia vivido para agradar-lhe, para ser a filha perfeita que ele desejava. Agora, vendo sua verdadeira natureza, sentiu não apenas horror, mas uma raiva purificadora. Sabe o que é engraçado? Ela disse, sua voz ganhando força. Durante anos eu me perguntei por que nunca me sentia completa, porque sempre havia um vazio dentro de mim que nada conseguia preencher. Tatiane, não é hora para filosofias baratas.
Heitor disse impaciente. Não, deixe-me terminar. Ela continuou, caminhando até ficar cara a cara com ele. Agora eu entendo. O vazio era a falta da minha irmã. Era o buraco deixado pela minha mãe verdadeira. Era minha alma gritando por verdade em meio a todas as suas mentiras. Sua alma, Heitor zombou. Que dramática você ficou. E você? Tatiane continuou, ignorando a provocação. Nunca foi meu pai. Pais protegem os filhos. Pais sacrificariam a própria vida pelos filhos. Você me usou como um troféu, uma boneca viva para exibir seu sucesso. Heitor levantou a mão como se fosse bater nela. Mas Juliana se interpôs rapidamente. Toque nela e juro que faço você pagar. Juliana disse com uma ferocidade que surpreendeu até ela mesma. Você faria o que exatamente? Heitor perguntou, baixando a mão, mas mantendo o tom ameaçador. Uma órfã sem recursos contra um dos homens mais poderosos do país. Uma filha lutando pela memória da mãe. Juliana corrigiu. E pela irmã que finalmente encontrou. Heitor caminhou até sua mesa e abriu uma gaveta diferente. De lá, retirou um revólver prateado que brilhou sob a luz do lustre. Chega de teatro, ele disse calmamente. Vamos resolver isto de forma definitiva. Tatiane e Juliana recuaram instintivamente, se posicionando uma ao lado da outra. Você vai mesmo nos matar? Tatiane perguntou, ainda não acreditando completamente na situação. Vou fazer o que fiz com Norma. Heitor respondeu, verificando se a arma estava carregada. Vou eliminar uma ameaça à estabilidade que construí, mas somos suas filhas. Juliana disse desesperadamente. Seu próprio sangue. Sangue é apenas genética. Heitor disse friamente. Família é escolha. E eu não escolho filhas que me causam problemas. Tatiane olhou ao redor da sala, procurando uma saída, uma arma, qualquer coisa. Seus olhos pousaram no álbum de fotos que Heitor havia mostrado momentos antes. Espere, ela disse, uma ideia desesperada se formando em sua mente. Antes de nos matar, quero que me explique uma coisa. Não estamos negociando, Heitor respondeu. Não é negociação, Tatiane insistiu. É curiosidade. Se vai nos matar mesmo, pelo menos me dê a cortesia de responder a uma pergunta. Heitor hesitou, claramente curioso apesar de si mesmo. Que pergunta? Por que guardou os documentos? Por que não destruiu todas as evidências do que fez? Heitor ficou em silêncio por um longo momento, como se considerasse a pergunta. Porque, ele disse finalmente, às vezes é necessário lembrar-se dos sacrifícios que fizemos, das decisões difíceis que tomamos para chegar onde estamos. Você se orgulha do que fez, Tatiane disse, mais como constatação que pergunta. Eu me orgulho de ter tido a coragem de fazer o que era necessário. Heitor confirmou. Mesmo que significasse matar uma mulher inocente. Mesmo que significasse proteger tudo que construí. Ele respondeu sem hesitação. Tatiane trocou um olhar com Juliana. Ambas entenderam que não havia apelo possível à humanidade de Heitor. Porque não havia humanidade restante nele. Então faça o que tem que fazer. Tatiane disse, surpreendendo tanto Juliana quanto Heitor. Mas saiba que, diferente de nossa mãe, nós não vamos morrer implorando. E saiba também, Juliana acrescentou, que nossa mãe valeu mais que todo o seu império podre. Heitor levantou a arma, apontando-a para as duas jovens. Última oportunidade. Prometam silêncio absoluto, e talvez possamos encontrar uma solução civilizada. Nunca, elas disseram em uníssono. Heitor suspirou como se estivesse genuinamente desapontado. Então vocês escolheram o mesmo destino de Norma. Ele começou a apertar o gatilho quando o som de sirenes começou a se aproximar rapidamente da mansão. O som das sirenes crescia rapidamente, ecoando pelas ruas do bairro nobre como um coro de justiça se aproximando. Heitor baixou a arma momentaneamente, franziu a testa e caminhou até a janela, afastando levemente a cortina para olhar a rua. Impossível, ele murmurou, vendo as viaturas policiais se posicionando em frente ao portão da mansão. Tatiane e Juliana se entreolharam, confusas mas esperançosas. Nenhuma delas havia chamado a polícia, mas de alguma forma, o socorro havia chegado no momento exato. Como eles souberam? Heitor perguntou.
se virando para as duas com o revólver ainda na mão, mas agora apontado para baixo. Nós não chamamos ninguém, Juliana disse honestamente. A campainha da mansão tocou, seguida por batidas firmes na porta. Uma voz amplificada por um megafone ecoou do lado de fora. Heitor Albuquerque, aqui é a Polícia Civil. Abra a porta. Temos um mandado de prisão. Heitor ficou imóvel por um momento, processando a informação. Mandado de prisão. Por quê? A resposta veio de uma voz familiar vinda da entrada da sala. Pela morte de Norma Bastos. Todos se viraram para ver a irmã Conceição parada na porta, acompanhada por 2 detetives da Polícia Civil. A freira idosa parecia menor e mais frágil naquele ambiente luxuoso, mas seus olhos brilhavam com uma determinação inabalável. Irmã Conceição, Juliana disse, incredulidade na voz. Como você chegou aqui? Depois que vocês saíram do orfanato? Não consegui parar de pensar, a freira explicou, mantendo os olhos fixos em Heitor. Percebi que havia mais coisas que precisava contar. Coisas que Norma me fez prometer que só revelaria se vocês estivessem em perigo real. Que coisas? Tatiane perguntou. Norma sabia que sua vida estava sendo ameaçada. Irmã Conceição continuou. Nas últimas semanas antes de morrer, ela veio ao orfanato várias vezes. Estava apavorada. Dizia que alguém estava seguindo ela e Juliana. Heitor deu um passo à frente. A arma voltando a ser levantada. Você não sabe do que está falando, velha. Sei exatamente do que estou falando. A freira rebateu com coragem surpreendente. Norma gravou uma fita cassete contando toda a verdade. Me pediu para guardar como seguro de vida. Que fita? Um dos detetives perguntou. A fita onde ela conta sobre o acordo que fez com Heitor Albuquerque. Irmã Conceição explicou. Sobre como ele a forçou a entregar uma das filhas gêmeas e desaparecer. Sobre as ameaças que estava recebendo quando tentou entrar em contato com a filha que havia entregado. Heitor apontou a arma na direção da freira. Você está mentindo. Estou com a fita aqui, ela disse, tirando um pequeno gravador antigo da bolsa. Norma gravou tudo 3 dias antes de morrer, inclusive os nomes dos homens que você mandou para ameaçá-la. O detetive mais velho se adiantou. Senhor Albuquerque, abaixe a arma e venha conosco pacificamente. Nunca, Heitor disse, sua compostura finalmente se despedaçando. Passei a vida inteira construindo este império. Não vou deixar que seja destruído por uma fita de uma mulher morta. Papai, Tatiane disse suavemente, dando um passo na direção dele. Acabou. Pare com isso. Não me chame de papai, Heitor gritou, lágrimas de raiva escorrendo por seu rosto. Você não é mais minha filha. Escolheu elas ao invés de mim. Eu escolhi a verdade. Tatiane respondeu com firmeza. Escolhi honrar a memória da mulher que me trouxe ao mundo e que morreu tentando nos reunir. E eu escolhi minha irmã, Juliana acrescentou, caminhando para ficar ao lado de Tatiane. A família que deveria ter tido desde sempre. Heitor olhou para as 2 jovens paradas lado a lado, suas expressões idênticas de determinação e desafio. Pela primeira vez, ele viu não 2 ameaças separadas, mas 2 metades de um todo que ele havia tentado manter dividido. Vocês não sabem o que estão fazendo, ele sussurrou. Sem mim, sem meu dinheiro. Vocês não são nada. Estamos descobrindo exatamente o que somos, Tatiane disse. E é muito mais do que você jamais nos permitiu ser. O detetive aproveitou a distração emocional de Heitor para se aproximar. Última chance, Sr. Albuquerque. Abaixe a arma. Heitor olhou ao redor da sala. Sua sala, onde havia tomado tantas decisões importantes, onde havia construído seu império, os quadros caros, os móveis importados, os símbolos de sua riqueza e poder, tudo parecia vazio agora. 24 anos, ele murmurou. 24 anos construindo a filha perfeita. Você não construiu nada, Juliana disse com firmeza. Tatiane sempre foi perfeita. Você apenas tentou controlá-la. Lentamente, Heitor abaixou a arma, não por medo da polícia ou das consequências, mas porque finalmente compreendeu que havia perdido a única coisa que realmente importava, o controle sobre suas criações. Os detetives se aproximaram rapidamente, removendo a arma de suas mãos e colocando algemas. Heitor Albuquerque, você está preso pela morte de Norma Bastos e tentativa de homicídio de Tatiane Albuquerque e Juliana Bastos.
Enquanto era conduzido para fora da mansão, Heitor parou na porta e se virou uma última vez para olhar Tatiane. Eu te amei do meu jeito, ele disse baixinho. Eu sei, Tatiane respondeu, lágrimas nos olhos. Mas seu jeito não era amor, era posse. Depois que a polícia partiu com Heitor, as 3 mulheres ficaram sozinhas na mansão, que agora parecia assombrada pelos fantasmas de tantas mentiras. Como vocês sabiam que precisavam vir aqui? Juliana perguntou à irmã Conceição. Instinto, a freira respondeu com um sorriso triste. E a fita de Norma? Ela deixou instruções muito específicas sobre quando e como usá-la. Que tipo de instruções? Tatiane perguntou. Se suas filhas se encontrassem e fossem procurar a verdade, e se a vida delas estivesse em perigo por causa disso, eu deveria entregar a fita às autoridades imediatamente. Nossa mãe sabia que isso poderia acontecer, Juliana percebeu. Norma era muito inteligente. Irmã Conceição confirmou. Sabia que um homem como Heitor não hesitaria em eliminá-las se descobrisse que vocês sabiam a verdade. Tatiane caminhou até a janela, observando os jardins que haviam sido seu playground durante toda a infância. O que fazemos agora? Agora vocês vivem. Irmã Conceição disse simplesmente. Vivem a vida que Norma sonhou para vocês, juntas. Mas como? Juliana perguntou. Tudo isso vai virar um circo na imprensa. A empresa de Heitor vai desmoronar. O dinheiro não importa. Tatiane interrompeu, se virando para encarar sua irmã. Pela primeira vez na vida, tenho algo que o dinheiro não pode comprar. O que? Uma família de verdade. Uma irmã que me aceita pelo que eu sou, não pelo que alguém quer que eu seja. Irmã Conceição sorriu, lágrimas nos olhos. Norma ficaria tão orgulhosa de vocês duas. Vamos visitá-la, Juliana disse de repente. Quero conhecer o túmulo de nossa mãe. Vamos juntas, Tatiane concordou. E vamos prometer a ela que nunca mais deixaremos nada nos separar. Uma semana depois, 2 jovens idênticas estavam paradas diante de uma lápide simples em um cemitério modesto. Não havia flores caras ou monumentos grandiosos, apenas uma pedra lisa com o nome Norma Bastos e as datas de nascimento e morte. Mamãe, Tatiane disse baixinho, depositando um buquê de flores silvestres sobre o túmulo. Eu sinto muito por ter demorado tanto para te encontrar. Ela sabia que vocês chegariam aqui quando fosse a hora certa, Juliana disse, colocando sua própria oferenda, uma foto das 2 irmãs juntas, tirada no dia anterior. Prometemos a você, Tatiane continuou, que vamos honrar sua memória. Vamos viver as vidas que você sonhou para nós. Juntas, Juliana acrescentou, como deveria ter sido desde o início. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos, cada uma com seus próprios pensamentos e orações. Quando finalmente se viraram para partir, caminharam lado a lado, suas sombras se misturando no caminho de cascalho. Heitor Albuquerque ficou sozinho em sua cela, cercado pelas paredes frias que eram tão diferentes do luxo ao qual estava acostumado. Seu império havia desmoronado, sua reputação estava destruída, e suas filhas haviam escolhido uma a outra ao invés dele. Pela primeira vez em décadas, ele estava pagando o preço real por suas escolhas. E em algum lugar da cidade, 2 irmãs começavam uma nova vida juntas, livres das mentiras que haviam definido seus primeiros 24 anos. Unidas pelo amor que uma mãe corajosa havia plantado em seus corações antes mesmo delas nascerem,